Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 2. A gente vai ler dos versículos 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 19. Nós vamos ler do 19 ao 25. 1 Pedro 2, 19 ao 25. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofetados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Palavra do Senhor. Evangelho do Senhor, João, vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim.
Aleluia. 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 Evangelho de João, capítulo 10, do 1 ao 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Continue de pé. Quero chamar o Neemias aqui na frente. Poucos meses não, alguns meses atrás aí, podia falar que era um pregador de fora, né, que estava vindo aí pregar com a gente. Mas agora eu tenho a honra de chamá-lo para orar por ele como alguém da casa. E para nós é uma honra ter você aqui nessa igreja, mano. Vocês têm abençoado a gente, você e Bruna. E mais uma vez a gente vai receber daquilo que vocês vivem, da espiritualidade de vocês. Então, Deus possa te usar com a graça dele. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo Neemias, pela disposição dele em anunciar a tua palavra, o teu evangelho aqui hoje. Fala com a gente, através das suas palavras, em cima da perspectiva que o Senhor o trouxe, seu Pai, dessas leituras de hoje, dos textos do lecionário de hoje. Te louvamos e te bendizemos, nosso bom pastor. Amém. Bom dia, gente. Espero que estejam todos e todas bem. Queria começar dizendo que essas leituras são uma das minhas leituras favoritas dos textos bíblicos, principalmente do Salmo. Eu adoro o Salmo 23. É um salmo que é lindo, assim, é maravilhoso, né? Essa perspectiva de Jesus como o bom pastor, como um pastor das suas ovelhas, né? E eu queria convidar vocês a olhar para esses textos, principalmente o do Evangelho de hoje, sobre uma outra perspectiva. Queria convidar vocês a imaginarem que Jesus fosse mineiro. Jesus fosse mineiro de uma cidade do interior, com criação de gado e tal. E se Jesus fosse mineiro, ele diria essa passagem dessa forma: gente, quem não entra pela porta do curral, mas tenta uma outra passagem, não é um fazendeiro, é um ladrão. Por que eu estou dizendo isso? O aprisco é como se fosse um local de cuidado ali daquelas ovelhas e tal. Era um lugar onde o pastor das ovelhas trazia lá da pastagem e levava lá para o aprisco. Depois de manhã, tirava do aprisco, levava para a pastagem. Uma logística muito parecida com o que a gente tem aqui em Minas Gerais, nos lugares onde se cria vaca, enfim. Todo dia de manhã, ou o fazendeiro tira as vacas lá da pastagem, leva para o curral para poder ordenhar, tirar o leite, e depois solta elas de novo, leva para o pasto de novo, para elas ficarem lá pastando, comendo e tal. E essa é a logística.
Essa é uma organização da vida daquelas pessoas. Então, ó, tá na hora. Que horas são? Não sei. Tá na hora de ir lá buscar as ovelhas. Não sei se é 9, não sei se é 10, não sei se é 7 horas da manhã. Só sei que tá na hora de buscar as ovelhas. E que horas são agora? Ah, tá na hora de levá-las para lá de novo. E o aprisco, ao contrário de um curral que a gente tem aqui em Minas Gerais, o aprisco ele é um ambiente assim que, se não tiver alguém ali para poder vigiar e proteger, pelo menos o aprisco daquela época, né, não serve muita coisa não, porque é um cercadinho de muro de pedra assim, baixinho só a ponto de uma pessoa não poder pular lá, para dificultar a pessoa pular de lá. Mas não tem um tetinho, não tem uma porta de madeira assim. E aí, naquela época, os pastores dividiam ali o pastoreio, né? E aí é interessante que no texto fala, o pastor chama as suas ovelhas. Se ele chama as suas ovelhas, é porque tem ovelhas lá que não são dele, são de outro pastor. E aí o pastor ia lá, os pastores, né, iam, levavam as ovelhas para o aprisco. Imagino que ter uma estrutura de um aprisco ali não fosse uma coisa muito barata, então eles acabavam dividindo ali aquele aprisco. E aí um dos pastores ficava lá, ou elegia alguém, que é o vigia, que está no versículo 3, que lá em algumas versões está escrito como porteiro ou vigia. E aí poderia ser um desses pastores também. E o que o pastor fazia? Tem lá o apriscozinho e tem um espaço por onde as ovelhas entravam. O aprisco só tem uma entrada, ou seja, só tem uma saída também. E o pastor se colocava justamente naquela entrada, muitas vezes em vigília mesmo, passava a noite vigiando as ovelhas, ou às vezes dava aquela cochilada assim, e às vezes o pastor era a própria porta, porque ele se colocava no lugar assim do espaço onde as ovelhas poderiam passar. E aí vigiava tanto os animais que poderiam ir lá e, enfim, comer alguma daquelas ovelhas, e também servia para vigiar em caso de ladrões, ou em caso de alguém que fosse lá para poder roubar a ovelha mesmo. Então, para poder roubar a ovelha, ele não poderia passar pela porta, porque tinha uma pessoa ali. Ele teria que pular o muro, contando que o pastor estivesse dormindo ali profundamente, que a ovelha não fizesse nenhum barulho, para ele poder roubar a ovelha. Isso é basicamente para poder contextualizar um pouco do que é um aprisco, do que Jesus está falando ali. Detalhe, quando Jesus falou isso para aquela população, para aquele recorte de pessoas ali, todo mundo estava entendendo o que ele estava falando. Porque eram pessoas do meio, eram pessoas que tinham costume de pastorear ovelhas, ou se não eram pastores, certamente conheciam alguém que era. Então, isso não era uma linguagem estranha para eles. Só que é interessante dizer que eles não entenderam. E aí, esse não entender levou Jesus a mudar a metodologia dele para uma outra coisa. Eu queria fazer a leitura meio que expositiva assim, desse texto. Para a gente poder compreender essa passagem assim. Começa Jesus dizendo assim: quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe o muro à procura de outra passagem, este é ladrão e assaltante. O que Jesus está dizendo aqui? Quem não entra pela porta. Então tem um lugar só, isso aí a gente já entendeu. Qualquer pessoa que não entrar pela porta é ladrão. A única pessoa que entra pela porta é o pastor. Em outras palavras, quem que Jesus está dizendo também? Ele, sendo pastor, ele não pula muro. Ele não dá a volta procurando outra passagem. Jesus sempre entra pela porta. Então, isso é um ponto para a gente poder guardar. Versículo 2, Jesus continua dizendo nessa mesma toada: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E aí ele fala no singular, ele é o pastor das ovelhas. Então as ovelhas, quando estão dentro do aprisco, elas esperam que o pastor entre por aquela porta. Se venham qualquer outro movimento, de qualquer outro lugar, de qualquer outra iniciativa, elas reconhecem que não é o pastor. E é interessante que ovelha é um bicho que não tem muita defesa. Ovelha não tem garra, ovelha não tem nada para poder se defender. Muito pelo contrário, é um bicho fofinho, né? E é um bicho muito frágil, porque ele enxerga muito pouco. Uma ovelha ela tem uma visão muito baixa, uma acuidade visual muito baixa.
E a ovelha, ela é muito, não sei se territorialista é uma boa palavra, assim, mas a ovelha, elas têm o costume de seguir, ela é muito comunitária, ela segue as outras. Então, se tem um grupinho maior de ovelhas seguindo para um lado, a tendência da ovelha é ir para aquele lado ali também. Então, a figura do pastor é ali para poder proteger aquela ovelha, que não tem proteção nenhuma. Obrigado, irmã. Valeu demais. É para proteger aquela ovelha que não tem praticamente proteção nenhuma. E aí Jesus se identifica, já começa a se colocar nesse lugar do pastor das ovelhas. Versículo 3. Para esse, ou seja, para o pastor, o porteiro abre a porta. Os pastores ali já se conheciam. Então, se tem um pastor que está ali, ficando no lugar da porta, protegendo ali a passagem, se chega um outro pastor, ele reconhece o pastor e abre a porta. E em seguida, aqui diz, as ovelhas ouvem sua voz. Isso também é comum no nosso contexto mineiro. Não sei quem já teve a oportunidade aqui de ver uma coisa assim, essa vivência de roça. É muito interessante porque as vacas, assim, geralmente os fazendeiros em fazendas menores, eles dão nome para as vacas. Então, é mimosa, é a cachoeira, é a malhada, não sei o quê. E aí, tem um amigo meu que tem uma vaca chamada cachoeira. Não é brincadeira. E aí, quando o fazendeiro está lá chamando as vacas, ele chama pelo nome. E chama lá, mimosa, 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 mimosa. E a vaca escuta e vem. É uma coisa impressionante, gente. Eu fico impressionado realmente com isso. Minha tia mora na zona rural de Minas Gerais, e ela tem algumas vaquinhas lá, que ela tira leite e tal. E é muito interessante ver isso, ela chamando as vacas e as vacas ouvindo e vindo. Tipo, meu nome, está me chamando ali, eu vou lá. E no caso das ovelhas, ela era a mesma coisa. Aqui diz, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome. Isso me diz, o Jaime até brincou comigo, né, que esse texto é um texto muito bom para psicólogos pregarem, né? Isso me diz muito da individualidade de cada um de nós. Jesus conhece a nossa individualidade, ele nos chama pelo nome, ele nos conhece. E aí, ele se colocando nessa figura de pastor, ele fala, o pastor chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e a chama para fora. Aqui eu queria abrir um parêntese para poder fazer uma aplicação. Vou pedir uma licença poética aqui para poder fazer essa aplicação, porque a origem da palavra igreja, né, vem de eclésia, ou eclesia, não sei pronunciar direito, que significa chamados para fora. Chamados para fora. Não é a mesma palavra que o autor usou para poder fazer essa passagem aqui. Tendo isso dito, então aqui, esses chamados para fora não é eclésia, não é isso, mas eu queria fazer uma aplicação como se fosse. O pastor conhece suas ovelhas, chama pelo nome e a chama para fora. E a aplicação que eu queria fazer aqui com vocês nessa manhã é que Jesus nos chama para ser igreja, Jesus nos chama para ser eclésia, ele nos chama para fora. Ele nos conduz para ser igreja. E isso é muito, eu acho isso muito bonito, assim, pensar dessa maneira, porque é aqui que ele se manifesta, é aqui que ele está. E lá no texto de Atos, capítulo 2, a gente está descrevendo justamente esse contexto, um contexto de igreja, um contexto de igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum. Em outras palavras, aquela igreja de Atos 2 lá, era um aprisco de várias ovelhas, ali juntas, dividindo tudo em comunidade, em amor, em nada faltava, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta. E realmente naquele aprisco nada faltava. Por quê? Jesus estava ali e também porque os irmãos entenderam o chamado de Jesus para ser igreja e não deixavam nada faltar entre uns e os outros. Isso é muito bonito da gente pensar assim. E não somente Jesus nos chama para fora, logo em seguida, ele fala assim, e depois de conduzir para fora, todas que lhe pertencem, E depois de conduzir para fora, todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. E aqui, continuando nesse parênteses que eu abri, Jesus, depois de nos chamar para ser igreja, Jesus nos chama para a vida. Ele quer que a gente vá para fora mesmo. Então não é só a gente estar em comunidade e
acabou. Jesus nos chama para a vida e ele vai na frente e a gente segue. A boa ovelha de Jesus segue e ouve a voz do seu mestre, do seu pastor. Então, fechando esse parêntese, queria deixar essa reflexão sobre esse texto. Elas seguem porque reconhecem a sua voz. Versículo 5. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. A gente vive num período onde tem muitas vozes soando. A gente escuta muitas vozes. É um período quase que meio psicótico mesmo, né? Muitas vozes ao mesmo tempo e a gente muitas vezes se perde. E a gente não sabe para onde que a gente vai seguir. E enquanto isso, Jesus está chamando o nosso nome. Está ali chamando cada um de nós. E nos chamando para o que a gente foi chamado para fazer. O que uma ovelha faz? Uma ovelha é uma ovelha. Ela pasta, ela fica no aprisco, ela está ali, sendo pastoreada por Jesus. Está ali sendo pastoreada pelo pastor. Não é uma coisa que parece tão difícil assim, né? Mas quando uma ovelha decide ser uma vaca, aí o negócio complica um pouco mais. Ou então a ovelha cansa de ser ovelha e fala assim, não, cansei de ser ovelha, agora eu quero ser um lobo. Vou botar o terror aqui em todo mundo. Não dá certo. Porque Jesus nos chamou para ser ovelha, para ser um bicho bobo, fraco, cego, que precisa e depende dele para tudo. É isso que ele nos chamou assim, para poder ser e fazer. Versículo 6. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele havia dito. E aqui, eu acho interessante o autor dizer que eles não compreenderam o significado, porque para mim é como se ele estivesse dizendo assim, eles não compreenderam o sentido. Eles compreenderam o que Jesus estava falando, eles sabiam que Jesus estava falando de ovelha, sabiam que Jesus estava falando de pastor, sabiam que Jesus estava falando de aprisco, mas o sentido, o que Jesus quis dizer com isso, eles não compreenderam. E eu acho que Jesus, um pouco meio que sem paciência de querer se estender naquilo, ele mudou o que ele estava dizendo ali. E aí eu dividi essa passagem de João 1 a 10 em duas partes. Então, do versículo 6 até o 1, eu chamei de parte A. É a parte que Jesus está ali, associando ali com o contexto pastoral ali. E do versículo 7 para frente, Jesus está elevando o sentido dessa conversa. Ele não está dizendo só das coisas materiais ali. Ele eleva isso para um sentido até mais espiritual mesmo. Jesus diz assim no versículo 7, sendo assim, ou seja, sendo assim que eles não entenderam nada do sentido do que Jesus estava falando, Jesus lhes disse de novo, em verdade, eu vos asseguro. É como se Jesus estivesse falando assim, gente, eu estou garantindo, eu estou dando certeza. E não é qualquer certeza, em verdade eu digo. Dizem aí, né, que no hebraico, quando você repete uma palavra duas vezes, é como se você quisesse estar dando ênfase naquilo, né? Então Jesus está dando muita ênfase mesmo. É muita certeza que eu estou falando com vocês. Eu sou a porta das ovelhas. E aí, a gente tem duas formas de interpretar isso aqui. E com certeza a forma que a galera interpretou na época foi a forma que Jesus queria. Por quê? A gente pode dizer que Jesus é a porta das ovelhas, pelo que eu expliquei lá atrás. O aprisco não tinha porta e tal, então Jesus fica lá e tal, na porta ali protegendo. Mas a gente pode também pensar, eu vou ler aqui um versículo, está em João, capítulo 5, versículos 2 e 3. Não precisa de abrir não, eu vou ler aqui. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. A porta das ovelhas era um lugar real. E todo mundo lá, no contexto de Jesus, sabia disso. Por quê? Porta das ovelhas era um lugar importantíssimo. Era a porta pela qual as ovelhas que iam ser sacrificadas em prol do pecado do povo passavam. Então a ovelha, quando ela ia ser sacrificada lá, ela tinha necessariamente que passar por essa porta. E quando Jesus disse, eu sou essa porta, a galera entendeu. Jesus está falando aqui e está apontando
que ele é o lugar pelo qual o sacrifício vai passar. E o que eu acho mais interessante desse texto é que Jesus, ele é tudo. Tudo que Jesus falou que ele é. Jesus é o aprisco, Jesus é o pastor, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é a própria ovelha também, que foi sacrificada, o Cordeiro de Deus. Jesus é tudo. Jesus é o porteiro, Jesus é o sacrifício, Jesus é tudo. Tudo, 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 tudo. Não sobra nada. Não sobra nada para a gente é comparado a uma ovelha, mas Jesus também se compara à ovelha. É a ovelha perfeita. Então, quando ele fala sobre essa porta, a galera entende perfeitamente. Eles falam assim, entendi. Inclusive, eles ficam muito bravos com isso. Eles ficam irados com isso. Que falam assim, como assim? Agora ele está falando que ele é o sacrifício que tira os pecados nossos. Isso não faz sentido nenhum. Isso Jesus já estava colecionando desafetos há muito tempo, né? Então, Jesus diz que é a porta das ovelhas e um outro adendo importante, geralmente, as ovelhas que entravam pelas... Geralmente não, né? Todas as ovelhas que entravam pela porta das ovelhas, elas não saíam. Porque as ovelhas entravam para lá para ser sacrificadas. Então, como que uma vaca, por exemplo, voltando ao exemplo da vaca, né? Como que uma vaca vai para o abatedouro e ela volta viva? Não existe isso. A porta das ovelhas é para ovelhas que vão morrer. Logo em seguida, Jesus diz, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não ouviram. Quando Jesus diz todos, ele diz todos. Então, irmão, tudo que veio antes de Jesus na sua vida é um ladrão, é um assaltante. Jesus veio para pastorear não só as nossas vidas, Jesus veio para pastorear as nossas almas. Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, né, ele descreve Jesus como sendo o bispo das nossas almas, o pastor das nossas almas, em quem as nossas almas podem descansar. Eu queria convidar vocês a refletirem ao longo dessa manhã, assim, quem foram as outras pessoas, quem foram as outras coisas que vieram antes de Jesus na sua vida? Será que foi um trabalho, um sonho, uma ideologia? Irmão, eu queria que você pensasse sobre isso, porque não importa o que seja, isso que veio antes de Jesus é um ladrão e veio para poder roubar a sua paz. Enquanto a gente não repousar e não ser pastoreado pelo próprio Jesus, a gente não vai encontrar a nossa paz. Santo Agostinho diz lá em Confissões, né? Eu nem lembro a citação direito, né? Mas meu coração ficou intranquilo e tal, e eu não encontro paz enquanto não descansar meu coração em você, em ti, em Jesus. E é isso que Jesus está dizendo aqui também. Versículo 9. Jesus repete novamente, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Eu acho esse versículo tão interessante, porque se a gente tivesse entendimento de que a porta das ovelhas é uma entrada que as ovelhas vão para morrer, não tem como a ovelha sair. E esse versículo aqui, ele me diz sobre a Páscoa, porque Jesus não está necessariamente dizendo que a gente não vai morrer, que a gente não vai ser sacrificado. Ele está dizendo, vocês vão entrar e vocês vão sair. Como ele próprio também entrou pela porta das ovelhas e saiu. Isso me diz sobre Páscoa, sobre ressurreição. Irmãos, todos os textos que a gente lê nesse período da Páscoa, eles apontam para morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Pode pegar qualquer versículo do período da Páscoa. Sempre vai ter algum ponto que vai falar sobre morte e sobre ressurreição. E isso aqui é um convite também para a nossa própria morte. E, consequentemente, também para a nossa própria ressurreição. Jesus não está falando assim, entra e vai ficar tudo de boa, você vai sair ileso. Não, porque ele entrou e ele foi crucificado. Ele morreu. Só que o grande detalhe, o grande X da questão é que ele ressuscitou. E junto com ele, a gente também pode entrar e sair por essa porta. E no final, ele diz, encontrará pastagem. E aqui queria pedir novamente uma licença poética a vocês para poder
fazer uma brincadeira com essa palavra. Imagine essa palavra escrita com X. Pastagem. Um lugar de sustento, um lugar de alimento, mas, sobretudo, um lugar de paz. É isso que Jesus nos garante. Ele não nos garante um caminho tranquilo, sem sofrimento, sem sacrifício, sem morte, mas ele garante que a gente vai encontrar pastagem. E no versículo 10, Jesus diz: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Ladrão, irmão, é tudo aquilo que rouba a sua paz. A gente tem uma concepção de que as coisas terrenas, elas importam, mas elas não são mais uma coisa essencial para nós. O essencial para nós está em Cristo. Então, se um ladrão, porventura, rouba o meu celular ou rouba qualquer coisa minha, amanhã eu terei ela novamente. Até se um ladrão roubar a minha vida, me matar, amanhã eu vou ter ela novamente. Porque Jesus me promete essa ressurreição nele. Mas aqui, esses que querem roubar a nossa paz, é tão difícil da gente recuperar a nossa paz, né? Quem aqui já perdeu a paz alguma vez? Eu acho que todos nós já perdemos a paz. Quem não perdeu, com certeza vai perder em algum momento. É tão difícil a gente recuperar a nossa paz. E quando a gente vê Jesus dizendo todas essas coisas para os seus discípulos e falando, olha, eu sou a porta das ovelhas. É como se ele estivesse dizendo, vocês podem estar em qualquer lugar. Eu concedo a paz. Eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. A verdadeira paz. Aquela que o mundo não pode tomar. É isso que o bom pastor faz conosco. E não está dentro do escopo desse texto do evangelho de hoje, mas um pouco mais à frente, Jesus vai comparar a vivência dele enquanto pastor com os mercenários, os pastores que fazem o pastoreio por dinheiro. E ele diz, o mercenário, quando vê um ladrão, ele foge. O mercenário, quando vê um animal, ele foge. Porque ele não tem amor pelas ovelhas. Ele tem amor ao próprio dinheiro. Ele está ali sendo pago para isso, ele tem amor ao dinheiro dele. Mas Jesus não. Ele tem amor às ovelhas. Jesus, ele não foge de nós. Nós, muito que pelo contrário, a gente insiste em fugir dele, né? Mas ele não foge de nós. E esse texto, irmãos, depois de ter dito tudo isso, eu acho impressionante que mais à frente vai dizer que as pessoas ficaram divididas. Algumas olharam para Jesus e acharam tudo que ele falou um absurdo, muito grande. E outras olharam para ele e realmente reconheceram quem ele era. E eu queria conduzir essa reflexão para fazer um link com o Salmo 23. Eu acho que esses dois textos eles são profundamente ligados entre si. E no Salmo 23, o salmista ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma outra versão diz também, de nada tenho falta, não sinto falta de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto de águas de descanso. Perceba esse cenário. Imagine esse cenário. Um lugar de repouso. Um lugar de pastos verdes. Pastos verdes para uma ovelha é sinônimo de sustento, de alimento, de comida, de tranquilidade. E ele me leva, para além disso tudo, junto a águas de descanso. Se imagine aí numa cachoeira bem geladinha nesse calor, sei lá, de férias, sem nada para poder, sem nenhum compromisso, sem nada para poder entregar. Imagine olhando para a natureza assim, realmente descansando,
o som das águas, assim, passando pelos seus ouvidos, e você se descansando. Ou para quem prefere, né, o barulho do mar repousando ali, lavando o nosso cansaço, as nossas angústias ali, aquele barulho das ondas batendo nas pedras. São águas de descanso. No versículo 3 ele diz: refrigera minha alma. Refrigério é sinônimo de alívio, é sinônimo de consolo, é sinônimo de algo que tranquiliza, refrigera. Nossas almas, elas andam cansadas. É constante que a gente sinta esse cansaço das nossas almas. Na clínica, né, sou psicólogo, então uma das demandas mais constantes, apesar dos clientes não dizerem nesses termos, é um cansaço da alma. É um cansaço da existência, que você dorme e não passa. Você vai fazer atividade física e não passa. Você vai fazer um hobby que você gosta e não passa. É aquele cansaço que você olha para a sua vida e você fala assim, nossa, está tudo cansaço, está tudo um saco. É um cansaço de alma, um cansaço existencial. Jesus vem para refrigerar a nossa alma. O bom pastor, vem para poder refrigerar a nossa alma. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Veredas de justiça, veredas justas. Quantas injustiças não tiram a nossa paz nos dias de hoje, enfim. Injustiças a gente vê a cada esquina, né? E Jesus convida a gente, fala, olha, eu estou querendo te pastorear para um lugar de justiça. Eu estou querendo te pastorear para um lugar de paz. E não por amor exatamente àquele lugar ali. Ele está nos guiando por amor ao seu nome. Ele falou, eu vou fazer isso, eu quero estar em relação com vocês. E no versículo 4, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. Não sei se vocês percebem, mas isso é uma quebra completamente brusca do que o salmista estava falando nos versículos anteriores. O salmista estava falando de um lugar de descanso, um lugar verdejante, um lugar de paz. E, de repente, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. É um vale de sombra, não tem sol, não tem verde, não tem nada, é sombra. E de morte, não tem vida ali. É um lugar, e é um vale, né? É um lugar meio ali apertado, mais embaixo, né? Vale tem essa descrição. Vale geralmente é um lugar mais abaixo do que as regiões ao redor. Então, ainda que eu esteja nesse lugar, ele não está falando que eu vou estar nesse lugar, mas ainda que eu esteja, eu me sinto como se eu estivesse num pasto verdejante. Eu me sinto como se eu estivesse em águas tranquilas, porque tu estás comigo. Não interessa o contexto onde eu esteja, seja no pasto, seja no vale, pode ser em qualquer lugar. Se você está comigo, se Jesus está comigo, eu tenho paz. Eu lembro muito de uma mensagem mesmo que o Eric trouxe há muito tempo, o bispo Eric trouxe há muito tempo, acho que foi aqui na Âncora mesmo. Na Âncora. Foi mal, gente, ato falho, sou velho de casa. Aqui na estação. E ele disse, o discípulo de Jesus, ele não pergunta para onde Jesus está indo. Ele pergunta se Jesus está indo. Então, Jesus, você está indo? Tô. Então eu vou. Seja para a cruz, seja para Jerusalém. E aí eu faço o link também, né, com os versículos que a gente leu, não sei se foi semana passada ou retrasada, de Pedro, que estava morrendo de medo de ir para Jerusalém, porque estavam ameaçando a vida de Jesus e dos discípulos. E, de repente, a gente corta para depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro no mesmo lugar falando, aqui, gente, o negócio é o seguinte, o lance é esse. Não importa mais se é um lugar de morte, se é um lugar bom, o que importa é a presença do pastor. Se ele está lá, a gente também está. E se ele está lá, a gente está em paz.
Mesmo que a gente esteja passando pela porta das ovelhas. Porque se Jesus passou pela porta e voltou, ele nos garante isso, que nós podemos passar e nós vamos voltar para esse lugar de descanso, para esse lugar de paz e de pastagem. Irmãos, eu queria orar com vocês e pedir realmente para que Deus nos ajude na execução dessa mensagem. Porque amanhã, depois de amanhã, essa certeza que Jesus é o nosso lugar de paz vai esfriar nos nossos corações. A gente vai olhar para a nossa vida, às vezes a gente vai voltar a achar que a gente está nesse vale da sombra e da morte, e a gente talvez não vai ver a presença de Jesus ali naquele momento. Mas eu queria orar juntamente com vocês e pedir para que a gente seja uma ovelha que reconhece a voz, mesmo em meio a outras vozes, mesmo em meio a vozes de outros pastores, e às vezes até de ladrões que estão chamando ali as ovelhas, que estão tentando roubar nossa paz, roubar nosso descanso. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor é nosso pastor, ó Deus. O Senhor é um bom pastor. Deus, eu peço a Deus que o Senhor nos pastoreie com o Teu cajado, o Teu bordão, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos puxe para junto de Ti, Deus. Que possamos aprender cada vez mais a reconhecer a Sua voz em meio a outras vozes, em meio à barulheira que é a nossa vida. Deus, concede-nos, ó Pai, um lugar de pastagem, um lugar de sustento, um lugar de pasto verdejante. E nos ajude, ó Deus, a nos manter com essa certeza viva em nossos corações, que não importa onde a gente esteja, se o Senhor estiver lá, nós estamos em paz. Senhor, é a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.